Olá pessoal, eu sou Gisele Bandeira, professora do Estudos Dirigido Psi. Hoje a gente vai estudar uma política importantíssima para o SUS, porque é uma política que atravessa as outras políticas e é uma coisa muito cara ao SUS, que é a humanização. Essa política nacional de humanização, parte importantíssima do SUS, nessa aula eu vou fazer uma contextualização geral disso e vou falar da estrutura, de como se estrutura essa política em método, princípio, diretriz e dispositivos. Bom, essa política ela surge em 2003 para operacionalizar, para pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde. Então, ela já surge com essa perspectiva da concretude dela, né? Assim, de ser posta em prática no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e de cuidar. Então, ela tem um olhar para o cuidado em saúde, para o cuidado assistencial em saúde e para a gestão, né, da política de saúde, para a gestão dos serviços, para toda a atividade gestora do SUS. Isso é muito importante, porque tem aí uma defesa de que essas coisas não podem ser vistas em separado para que a gente possa efetivar o SUS que a gente deseja. Ela é também conhecida como Humaniza SUS, né? E é uma proposta para enfrentar o desafio de tomar os princípios do SUS no que eles impõem de mudança. Então, o SUS tem aí seus princípios definidos, sua lei orgânica, mas o que eles definem, né, assim, revolucionário, né, enquanto proposta, um sistema democrático, né, de saúde universal, o que ele propõe em seus princípios, né, que contemplam mudanças estruturais do modelo de atenção e de gestão, né? A política de humanização quer pegar isso e fazer isso acontecer, né? Para enfrentar esse desafio, quer tomar esse desafio. Né? No que tem de mudança nos princípios do SUS, mudança proposta para atenção e para gestão das práticas de saúde. A humanização, então, ela aparece, né, como um eixo norteador das práticas de atenção e gestão no SUS. A política ela vem estimular, né, assim, a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários. Isso é importante, gente, porque isso não é nada natural, óbvio ou comum, nesse sentido de que é alguma coisa dada para o sistema de saúde, para as práticas de atenção e de gestão. Pelo contrário, tem uma fragilidade ainda, e isso é apontado na política como um desafio, de superar essa fragmentação, essa falta de comunicação entre esses atores que são tão importantes, gestores, trabalhadores e usuários, nas práticas de cuidado e nas práticas de gestão. Né? Tem uma relação aí verticalizada, hierarquizada, que impede essa comunicação ideal. E essa comunicação ela é estimulada, ela é uma coisa muito importante dessa política. Então, assim, vocês vão lembrar, claro que vocês vão lembrar que o que se relaciona imediatamente com isso, com a humanização, é essa perspectiva do diálogo, da comunicação, né, efetiva, para construir processos coletivos de enfrentamento, de relações de poder, trabalho e afeto, que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras, que inibem a autonomia, a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. Então tem alguma coisa aí que sustenta, né, a autonomia dos usuários, porque eles participam do seu cuidado, a comunicação entre todos esses atores, porque tem uma defesa da corresponsabilidade nos processos de cuidado e de gestão que atravessa várias políticas, como é uma coisa que é afirmada em várias políticas, né? Aí tem uma pergunta importante aqui que a gente pode fazer, baseado na política, que é assim: por que falar em humanização quando as relações estabelecidas no processo de cuidado em saúde se dão entre humanos? Eu estou humanizando o quê? Como? Não são seres humanos que estão ali, né? Assim, no sentido mais banal da coisa, mas é importante, né? Estaríamos com esse conceito querendo apenas tornar mais humana a relação com o usuário? Dando pequenos retoques nos serviços, mas deixando intocadas as condições de produção do processo de trabalho em saúde? Esse questionamento é fundamental, porque ele aponta aí, primeiro, por uma banalização do termo. Ah, são práticas humanizadas. O que isso quer dizer exatamente, né? Assim, você foi mais disponível, você foi mais carinhoso com o paciente, você escutou o paciente, né? Você tornou mais humana aquela relação com o usuário, né? Você mexeu no serviço, botou um quadro, botou uma música ambiente. O que é isso? Tem muita banalização sobre a humanização. E aí esses questionamentos trazem a questão fundamental que é:
a humanização ela olha para as condições de produção do processo de trabalho em saúde. Não é só retoque em serviço, não é só tornar mais humano uma relação, né? E nem se trata disso, né? Assim, se trata de processos de trabalho, se trata de processos de atenção e de gestão em saúde, se trata de um modelo, né, que é defendido, né, por essa política transversal, e a gente vai ver por que ela é transversal. E aí eu chamo a atenção aqui, né, que a gente deve tomar cuidado para não banalizar, fazer essa banalização que eu acabei de apontar, né? Porque essa é uma proposição de uma política nacional para o campo da saúde. Porque as iniciativas que se apresentam nessa direção da humanização, em geral, elas acontecem de modo vago, associadas a atitudes filantrópicas humanitárias, é isso que eu estou falando, né? Tem um equívoco grande em relação a esse humanizar. Tem um entendimento do senso comum em relação a esse humanizar, né? Que não favorece o entendimento do que a política propõe. Então, além de tudo isso, né, o alvo dessas ações humanizadas, né, que se diz que se encontra por aí, né, é em grande parte o usuário do sistema. E em razão desse olhar, né, da caridade, da filantropia, de ser humano com o paciente, né, de uma coisa que fica muito equivocada, e da bondade, né, o usuário é o alvo dessas ações. Em razão desse olhar, o usuário fica como? Ele fica aí objeto dessa intervenção do saber profissional, né? Então, assim, a humanização é o contrário disso. Ela, afirmada como política, ela traz uma perspectiva da autonomia, da corresponsabilidade, né? De mudanças na comunicação entre o usuário, o profissional que o atende e a própria gestão do serviço ou a gestão da política, né? Raras vezes, por exemplo, o trabalhador é incluído nessa perspectiva aí mais banal, né, da humanização. E quando ele fica como alguém que também é ser humano e merece ganhar alguma atenção dos gestores. Então não é na base da atenção, da bondade, não se trata disso, né? Humaniza SUS é essa proposta para enfrentar o desafio de tomar os princípios do SUS, que impõe a mudança do modelo de atenção, eu já apontei isso, né? E é ofertar atendimento de qualidade. Né? Como é que ele se traduz? De várias maneiras. A gente vai ver os princípios dessa política de humanização, o seu método, a gente vai ver as diretrizes, mas eu posso dizer em linhas gerais que na prática eu vou ofertar atendimento de qualidade, isso não é óbvio que aconteça, né? Articulando os avanços tecnológicos com o acolhimento, com melhoria dos ambientes, porque tem uma perspectiva da ambiência, que a gente vai ver do que se trata, relacionado com essa humanização, do acolhimento, que é importantíssimo, né? E isso tem que estar articulado com os avanços tecnológicos e as condições de trabalho também, porque a humanização, a política, a humanização, ela olha para as condições de trabalho, porque ela está olhando para os processos. Se ela está olhando para os processos, ela não pode deixar de fora as condições de trabalho dos profissionais também. Bom, se a gente olhar para o SUS, né, hoje com 30 anos, né, a gente pode, e essa política é mais antiga, do início dos anos 2000, né, mas ela foi aí, teve coisas produzidas sobre ela nesse tempo, né, a gente tem aí já afirmado, né, lá nessa política inscrita em 2003, que o SUS tem avanços, sim, no campo da saúde pública, mas que convivem de forma contraditória com problemas de diversas ordens. Então tem avanços, tem desafios, tem problemas, né? Mas é um SUS que dá certo. É importante afirmar isso porque, sobretudo na sociedade, no senso comum, né, para quem está fora do campo, ou para quem às vezes é só usuário do SUS, né, usuário efetivo, porque todos nós nos beneficiamos do SUS de alguma maneira, mas quem usa o SUS de fato, tem uma perspectiva de que o SUS não deu certo, de que o SUS não funciona, porque a gente só olha as notícias, que são inúmeras, dos seus problemas. E a política vem trazer isso. Tem um SUS que dá certo, mas isso convive com problemas ainda também, né? Tem rede pública em todo o território nacional, tem inovações na organização e na oferta das práticas de saúde, promoção, prevenção, cura, reabilitação. Tem o avanço da atenção primária, tem o avanço da descentralização e a regionalização da atenção e da gestão da saúde, ampliando aí os níveis da universalidade, da equidade, da integralidade, do controle social. O SUS tem propiciado a produção de cidadania por aqueles dispositivos de
gestão colegiados, dispositivos, órgãos colegiados, os conselhos, né, as conferências. E os desafios estão aí também colocados e os problemas também. A ampliação do acesso com qualidade aos serviços e aos bens de saúde é um desafio. A fragmentação da rede, né, com serviços com baixa comunicação. Tem uma verticalização do processo de trabalho que contribui para essa fragmentação, contribui para um esgarçamento das relações entre os diferentes profissionais da saúde, destes com os usuários. Tem uma corresponsabilização aí entre trabalhadores, gestores e usuários que precisa avançar na forma de gerir e cuidar. Tem uma desvalorização dos trabalhadores de saúde por conta de uma precarização das suas condições de trabalho, das relações de trabalho, um baixo investimento em sua qualificação. Enfim, temos desafios e problemas colocados e uma direção de mudança, né, é mudar o modelo de atenção e gestão. E isso é propiciado por essa política de humanização. Por isso que eu falei que essa política é importantíssima, né? E é entender atenção à saúde e gestão da saúde, da gestão do cuidado em saúde como indissociáveis. A gente não muda as práticas dos profissionais sem mudar a perspectiva da gestão sobre isso, né? Tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde, o processo de trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho. A gente pode dizer, então, que, como direção, né, traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos da rede de saúde, ou seja, tem uma operacionalidade colocada aí pela Humaniza SUS, né? É uma direção, pega os princípios e veja o que eles têm de mudança para operacionalizar mudanças nos serviços e na gestão dos serviços, na gestão da política. Né? Isso é uma característica da política de humanização, né? Bem como orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do trabalhador e do usuário. Reduzir a fragmentação das ações, né? Ela é capaz, em suas propostas, de realizar essas coisas, né? Essa operacionalidade, ver a experiência concreta do trabalhador e do usuário, reorientar essas práticas de atenção e de gestão, reduzir essa fragmentação das ações pela valorização do trabalho em equipe, que é um fundamento, é um princípio importante disso, o trabalho em equipe, né? Não se faz a humanização sem esse trabalho em equipe, esse dispositivo trabalho em equipe, né? Da comunicação transversal e da ativação das redes. Então, a política de humanização traz consigo esses aspectos que são importantíssimos para a sua concretização. O que quer dizer quando a gente fala que a política de humanização, a PNH, é uma política transversal? Bom, ela sugere que seja ultrapassada. A transversalidade é uma característica dela e a gente vai ver de forma mais esmiuçada mais para frente. Mas de cara, para vocês fazerem um esquema, uma sistematização, né, nessa contextualização que eu estou fazendo, ela é transversal por quê? Ela sugere, olhando aqui para os slides nesse esquema que eu fiz, ela sugere que sejam ultrapassadas fronteiras, ou seja, tem aí uma perspectiva de superação de modelos fragmentadores e verticalizados, de pouca comunicação ou de nenhuma entre os atores envolvidos no cuidado e na gestão, que não trabalha com a rede, que não produz aí um fortalecimento dos princípios do SUS, parará. Então, sugere que sejam ultrapassadas fronteiras. Diferentes núcleos de saber se juntam, porque o trabalho em equipe é afirmado, né, em multiprofissional, numa lógica interdisciplinar, aí, como o SUS defende, né, uma lógica inter ou transdisciplinar, né, os núcleos de saber diversos compõem equipes e compõem práticas para um cuidado mais ampliado na perspectiva da integralidade. Né? E ela propõe esses diferentes núcleos de saber, sugere que sejam ultrapassadas fronteiras para produzir saúde. Então tem aí uma transversalidade, que tem diferentes núcleos de saber, tem modelo, um novo modelo a ser afirmado aí de atenção e de gestão, entendidos como indissociáveis, para produzir saúde. Fundamenta, assim, troca e construção de saberes, diálogo entre profissionais, trabalho em equipe, e considera as necessidades, desejos e interesses dos atores da saúde. Esse é um outro slide legal para a gente fazer um esquema dele, né? Em que se fundamenta a PNH? Nesses aspectos que estão aí girando no slide. Bom, eu vou parar por aqui para retomar num item, né? A gente vai começar a entrar mais nos meandros da política, que é estruturada em método, diretriz,
né, em seus princípios, a gente vai ver isso de uma maneira mais detalhada. Até já!